Nessa noite eu quero falar aos irmãos sobre o tema da nossa campanha de missões: Jesus Cristo é a única esperança. Eu estou no Evangelho de João, vocês podem abrir o texto lá no Evangelho, no capítulo 4. Aos irmãos que já me acompanham, hoje eu tenho uma missão de expor 3 porções do Evangelho de João. E então eu vou ministrar a palavra de Deus hoje de uma maneira diferente da que eu costumo fazer. Os irmãos têm me acompanhado nesse tempo em que tenho servido a igreja, 2 anos e meio já se passaram todo esse tempo. Nós já caminhamos a metade desse ano e vamos chegando aí perto do 3º ano. Então, qual que é a minha temática de pregação? Eu leio um texto e explico somente aquele texto. Hoje, no entanto, eu preciso trabalhar com 3 textos diferentes. Então, nós vamos olhar o texto de João capítulo 4, João capítulo 6 e João capítulo 8. Então, você precisa ficar atento com a sua Bíblia. Nós vamos expor em 3 momentos o Evangelho de João e como Jesus Cristo é a única esperança em 3 momentos distintos. Então eu peço que você fique aí atento com a sua Bíblia e para a gente começar a nossa reflexão, nós leremos o versículo 13 e 14 do capítulo 4 do Evangelho segundo João, também chamado pelos teólogos de 4º Evangelho, porque nós temos os 3 evangelhos iniciais, sinóticos, e nós temos o 4º Evangelho que tem uma outra proposta e nós temos a figura do Senhor Jesus, a presença do Senhor Jesus de uma maneira diferente dos outros evangelhos. Acabamos de estudar agora uma grande série sobre o Evangelho de Mateus e agora estamos no Evangelho segundo João. Os irmãos que estão aqui presentes, se quiserem ficar em pé, fiquem à vontade, em reverência ao texto. Se você quiser ficar sentado também, fique à vontade. Você aí na sua casa, fique com a sua Bíblia aberta e nós vamos iniciar então João capítulo 4, 13 e 14, diz assim o texto sagrado, palavras do Senhor Jesus, conversando com a mulher samaritana: quem beber desta água, nunca mais tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Repito, quem beber dessa água, lembrando que Jesus estava falando com a mulher na beira do poço, quem beber dessa água do poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, diante da Tua Palavra, nós nos curvamos mais uma vez, pedindo a iluminação do Teu Espírito, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Nesse dia tão especial de missões nacionais, queremos olhar para as carências e necessidades da nossa nação e apontar que Jesus Cristo é a única esperança. Rogamos a Deus que o Senhor fale ao nosso coração, a nós que estamos aqui no templo e aos nossos irmãos que estão em suas casas. Que a todos o Teu Espírito esteja conduzindo e guiando. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos que estão aqui. Estou vendo aqui na internet, no nosso canal do YouTube, muitos irmãos e irmãs nos acompanhando. E aqui temos 38 pessoas nos acompanhando no YouTube e alguns irmãos aqui de modo presencial. Jesus Cristo é a única esperança. E Jesus é a única esperança para o nosso mundo. Jesus é a única esperança para a nossa nação. E Jesus é a fonte de esperança para aquelas pessoas que ainda não se renderam ao Evangelho. Eu gosto de uma frase de Charles Spurgeon, grande pregador batista, quando ele diz que o nome do Senhor Jesus é o temor do inferno. O nome do Senhor Jesus é o deleite no céu e o nome do Senhor Jesus é a esperança na terra. Enquanto aqui estivermos, precisamos ter o nosso coração aquecido, como aquela palavra que aprendemos pela manhã, que Jesus Cristo traz para nós a viva esperança. E dessa forma nós precisamos ouvir o recado de Jesus e levar essa esperança que já está no nosso coração para o nosso povo brasileiro. Nós nos lembramos da expressão de Jesus quando ele
disse assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, dessa forma, a igreja dele é enviada ao mundo para levar esse evangelho que traz paz ao coração dos perdidos e traz uma viva esperança. A pessoa então é transformada pelo evangelho e tem a certeza de que ela não viverá nessa vida, ou não passará toda a eternidade aqui, ela passará toda a eternidade ao lado do Pai na glória divina. O Senhor Jesus também, em Atos capítulo 1, versículo 8, diz para nós que nós receberíamos o poder, a primeira igreja que estava ali, a igreja primitiva, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e nós somos chamados a ser testemunhas. Eu gosto muito desse texto porque o texto vai falar para nós da nossa realidade macro na evangelização. Nós temos que ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins do mundo, Samaria, e aí a gente pode fazer uma aplicação. Cabe a nós como igreja e como discípulos do Senhor Jesus ser uma bênção e levar a esperança ao nosso povo, onde nós estamos, Sorocaba, basicamente quase a totalidade da nossa igreja na zona norte da cidade, aqui, ali, no nosso estado, no nosso Brasil e também no mundo, porque a obra missionária ela acontece de forma simultânea. Enquanto nós estamos levando esperança para o nosso vizinho, para o nosso familiar, para as pessoas que nos rodeiam aqui no nosso país, também há outros missionários levando a mensagem de Deus para outros lugares do mundo. No entanto, a nossa campanha vai dizer para nós que nós precisamos ter essa esperança, a esperança de que Jesus Cristo há de salvar alguns dos nossos irmãos do Brasil, porque o Brasil precisa do Evangelho, o Brasil precisa crer na esperança, que é viver para a honra e glória do Senhor. Então, nessa noite, eu quero mergulhar com vocês em 4 textos, e aí nós precisaremos ficar atentos, de olho na Bíblia, e como povo batista, nós somos o povo da Bíblia, então, todo mundo aí com a Bíblia aberta, e vamos percorrer a primeira passagem que eu quero trabalhar com os irmãos, e o primeiro tópico é o seguinte: Jesus Cristo é a esperança para a sede espiritual do nosso povo. Jesus Cristo é a esperança para a sede espiritual do nosso povo. Eu gosto da expressão do salmista, quando ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. É a expressão poética do salmista dizendo: olha, eu tenho sede do Senhor, eu quero me saciar com aquilo que vai de fato suprir as minhas demandas. E nós temos um relato na Bíblia, que você está aí me acompanhando, que é o caso da mulher samaritana. Você que conhece a Bíblia, você sabe que essa mulher fazia parte dessa aldeia dos samaritanos, e havia aquela rixa, aquela rivalidade histórica, que os samaritanos não se davam com os judeus e os judeus não conversavam com os samaritanos. E aí Jesus quebra todos esses protocolos cerimoniais e tem contato com uma mulher, porque um judeu não poderia ter contato com uma mulher, mas Jesus quebra esse paradigma humano e ele tem contato com uma mulher. Ele vai numa aldeia dos samaritanos, uma vez que os judeus não tinham nenhum contato com os samaritanos. E por quê? Porque Jesus estava cumprindo a sua missão e mostrando para os seus discípulos, inclusive para nós, como nós deveríamos atuar nesse mundo, porque Jesus sabe, reconhece a carência e a sede espiritual daquela mulher, e Jesus se apresenta como a água viva para aquela mulher, e dela iria jorrar fontes para a vida de outras pessoas. Então nós precisamos ter esse entendimento, que quando nós nos convertemos, quando nós nos entregamos a Jesus, nós saciamos a nossa sede espiritual pelas coisas de Deus, ao mesmo tempo nós nos tornamos uma fonte. Em outras palavras, se nós estamos cheios da esperança que há no nome de Jesus, nós vamos transbordar essa esperança. E trazendo para o nosso cenário brasileiro, quando as pessoas chegarem para nós falando da desesperança, do caos, da crise, da economia, de tantos outros problemas que assolam o nosso povo, nós falaremos da esperança, porque uma das marcas do cristão, daquele que segue a Jesus, daquele que serve a Deus, daquele que tem temor ao Senhor, é ter uma vida marcada de esperança, não é assim? Nós temos esperança, nós temos a esperança de que Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Mas essa mulher, a samaritana, tinha uma sede espiritual e ela estava saciando essa sede espiritual com outros prazeres. E aí Jesus tem um contato com ela. Eu convido você a olhar na sua Bíblia, aí no versículo de número 6.
Jesus se despede dos seus discípulos, os seus discípulos vão fazer compras, e Jesus vai passar por aquela aldeia. Olha o que o texto diz no versículo 6: estava ali a fonte de Jacó. Cansado Jesus da viagem, assentou-se junto à fonte, por volta da hora sexta, perto da hora do almoço. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então uma mulher não poderia estar naquele momento no local que era extremamente masculino. Naquele horário não era para uma mulher estar ali, e Jesus quis passar por ali, porque Jesus tem essa intencionalidade. O que falta inclusive para os seus discípulos: nós deveríamos ter a intenção de ter contato com as pessoas. E é muito triste que alguns cristãos falam o seguinte: não, eu não gosto de gente, não quero ter contato de pessoas, as pessoas incomodam, as pessoas têm dúvidas, as pessoas têm seus dissabores, as suas crises, mas nós precisaríamos ter esse entendimento. Jesus faz de tudo para passar ali, para ter contato com aquela mulher, e a expressão de Jesus é o seguinte: dá-me de beber. E aí o texto continua, e ela mesma chega a dizer para Jesus, e falando o seguinte no versículo 9: como sendo tu judeu, pedes a mim, que sou mulher, uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os judeus, não se dão com os samaritanos. O próprio evangelista João faz essa nota para nós: eles não se conversam. E ainda nós temos aqui uma mulher, e aí Jesus replica no versículo 10 e fala o seguinte: se você conhecesse, mulher, o dom de Deus, e aquele que está te pedindo, dá-me de beber, ele te daria água da vida. E aí Jesus vai ampliando esse diálogo com aquela mulher, falando o seguinte: se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o dom da salvação, se você conhecesse que eu sou de fato o Messias, a única razão da esperança da humanidade, você me daria de beber e eu te daria a água da vida. Eu saciaria toda a sua sede espiritual. Você não teria mais essa sede que você tem. E aí ela começa a conversar com Jesus, e ela fala o seguinte: mas na realidade, Jesus, esse poço é fundo, você não consegue tirar essa água da vida. E aí ela faz uma pergunta que eu acho muito curiosa a Jesus, porque ela não entendia quem era Jesus, e as pessoas, quando não entendem quem é Jesus, fazem perguntas desse tipo. Olha no versículo 12: és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que fundou esse poço? O senhor conhece Jacó? Olha, ela falando para Jesus. Eu fico imaginando Jesus olhando para ela e falando assim, pensando, né? Eu vi Jacó nascer. Eu estava com meu pai criando tudo muito antes de Jacó. E ela chega para Jesus e fala o seguinte: o senhor conhece quem é Jacó? E aí Jesus faz essa grande afirmação no versículo 13: quem beber, mulher, dessa água, desse poço, vai tornar a ter sede. Mas se a pessoa beber da água da vida, vai saciar a sua sede, e essa pessoa se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então quem tem a sua sede saciada por Jesus, tem esperança e se torna uma fonte a jorrar esperança para todas as pessoas que nos cercam. Algumas vezes os cristãos são tidos na história da humanidade, inclusive nos nossos dias, como pessoas ingênuas, que creem no melhor, que creem que tudo vai dar certo. E as pessoas que não professam o cristianismo não entendem que a nossa esperança está na pessoa de Jesus, que nós já bebemos da fonte, que nós tivemos a nossa sede espiritual completamente saciada, porque bebemos da água viva, e essa água viva transformou a nossa vida. E a mulher no versículo 15 diz assim para Jesus: Senhor, dá-me dessa água então, para que eu não tenha mais sede. Aqui é interessante porque muitas pessoas têm a mesma postura dessa mulher, querem beber da fonte, mas não querem consertar as suas vidas. Há muitos brasileiros assim, pessoas que têm uma vida completamente desequilibrada, desajustada com os padrões de Deus, querem ter a sua sede saciada, mas aí Jesus, com muita classe, com muito amor, com muita compaixão, no versículo 16, trabalha com o problema daquela mulher. E qual era o problema daquela mulher? Olha o que está no versículo 16, Jesus diz assim: então, mulher, se você quer sanar a sua sede espiritual, vai lá e chama o teu marido e vem aqui de novo. Vamos resolver esse problema.
vai lá, chama o teu marido. E a mulher responde, versículo 17, eu não tenho marido. E aí replicou Jesus, bem disseste que não tem marido, você já teve 5 maridos e esse homem que você está se relacionando não é o seu marido, isso você está dizendo em verdade. Em outras palavras, Jesus está falando o seguinte para ela, você está tentando saciar a sede espiritual do seu coração, essa carência que há no seu coração com coisas desse mundo, com a sexualidade de uma maneira extremamente pervertida. Você já teve 5 casos e agora você tem uma pessoa que nem seu marido é. Se Jesus estivesse falando nos nossos dias, ele falaria, você tem um namorado, você tem um caso, você não quer assumir, você está fugindo, buscando outras coisas, outros prazeres, enquanto na realidade o seu prazer, mulher, e toda a humanidade, o nosso prazer, o nosso deleite é beber da água da vida, é ter contato com Jesus e desfrutar daquilo que Ele pode nos oferecer. E assim, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar de tudo aquilo que Deus nos deu. Aquela mulher não sabia o que estava fazendo com a sua própria vida, com a sua própria existência. E Jesus não dá uma repreensão extremamente grosseira, como algumas pessoas sugerem. Lembrando que ele estava conversando somente ele e a mulher. E aí quando ele fala a respeito desses 5 casos que essa mulher teve, no versículo 19 ela fala assim, Senhor, eu vejo que tu és profeta, porque ninguém pode revelar da minha vida sem me conhecer. Lembrando que naquela época não tinha WhatsApp nem Instagram, correto? Não tinha nada disso. Como que Jesus sabia a respeito daquela vida e da história daquela mulher? E aqui nós conhecemos mais um dos atributos de Jesus, que é a ser onipresença, onisciência. Jesus conhecia, Jesus sabia. E nós precisamos lembrar os nossos irmãos do nosso Brasil que Jesus está vendo as nossas realidades e que Jesus, de uma maneira muito amorosa e graciosa, faz esse confronto conosco. Você quer entrar no reino dos céus? Você quer saciar a sua sede espiritual? Então vamos consertar a sua vida. No caso dessa mulher, vamos consertar a sua moralidade. E aí ela começa a conversar com Jesus a respeito de adoração. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de conversar com uma pessoa e você começa a evangelizar a pessoa e ela tenta se esquivar, ela vai para um tema espiritual. Basicamente é uma fuga dessa mulher. Jesus fala para ela da água da vida, e aí ela vai falar o seguinte, olha, os nossos pais, versículo 21, adoraram nesse monte, entretanto vocês adoram lá em Jerusalém, onde que é o lugar onde se deve adorar. Aí disse-lhe Jesus, verso 21, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Porque a questão de adoração, mulher, não tem a ver com espaço geográfico. Tem a ver com adoração no coração. E aí Jesus repreende aquela mulher, porque ela vai para uma linha para falar de um tema tão espiritual e Jesus precisa repreendê-la. Versículo 22, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Ou seja, nós temos uma linhagem, vocês não. Você está presa no misticismo, numa religiosidade humana. Nós conhecemos o Pai. E é essa certeza, amados irmãos, e a nossa igreja que está nos acompanhando, que nós cristãos precisamos ter. Precisamos denunciar que o mundo não conhece o Pai, mas nós conhecemos o Pai. E não para que nós tenhamos orgulho ou vaidade, eu conheço o Pai, eu agora já estou com o meu nome escrito no livro da vida, não nesse sentido, mas para falar para o mundo que eles não conhecem o Pai. Eles conhecem uma caricatura do Pai. A religiosidade vai criando um simulacro do que é de fato a face de Deus, a presença de Deus. Vocês não conhecem, mas nós adoramos aquilo que conhecemos, porque a salvação vem pelos judeus. E aí o verso 23, que é muito famoso e conhecido, mas vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mulher, não é localidade, não é geografia. Nós não precisamos sair daqui, pegar um avião, fazer teste de PCR, tomar vacina do Covid para ir lá em Jerusalém para adorar o Pai. Nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. E quando nós adoramos o Pai em espírito e em verdade, Ele sacia a sede do nosso coração.
porque eu não posso cantar a um Deus santo sem que a minha vida passe por uma profunda transformação. Um dos hinos que mais tocou na minha vida, na minha adolescência, foi aquele santo, 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 Deus onipotente. E eu então fui quebrantado por aquele hino. Eu falei, eu não posso cantar isso, porque como que eu posso adorar o Deus santo se eu não estou vivendo em santidade? E era isso que Jesus estava impactando a vida daquela mulher. Se você quer falar de adoração, você precisa passar por uma verdadeira transformação. Ó mulher, o seu coração, a sua mente não pode mais ser cativa pelos prazeres da sexualidade pervertida. Em outras palavras, você precisa entrar na linha, você precisa entrar dentro do padrão de Deus. Sabe por quê? Verso 24, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí eu penso que a história para por aqui, não, chega o verso 25, quando aquela mulher fala o seguinte: eu sei que há de vir o Cristo, eu sei que o Cristo vai chegar. E aí Jesus fala o seguinte no verso 26, eu o sou, e eu estou falando contigo, eu sou o Cristo, e eu vou saciar a sede do seu coração, ó mulher. Sabe o que acontece com essa mulher? Ela vai transformada, salva, regenerada para os samaritanos, e diz o texto aí a partir do verso 39, que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus em virtude do testemunho do poder da transformação daquela mulher. Em outras palavras, aquela mulher cheia de esperança, com seu coração repleto de gratidão a Deus pela transformação, agora ela invade a sua cidade e ela sai dizendo e falando para todo mundo que Jesus Cristo é a única esperança. O que falta para nós como igrejas nesse nosso país é ter irmãos e irmãs completamente cheios de esperança, a semelhança dessa mulher, saindo para as cidades e divulgando. Por onde você passa, você e eu precisamos deixar um marco de esperança, ser uma sinalização de Deus, um ponto estratégico de esperança. As pessoas que trabalham com você, as pessoas que estudam com você, precisam ver que eu e você somos cheios de esperança. E aí alguém vai falar assim: pastor, mas nem sempre, tem dias e dias, mas lá no seu coração você precisa ter a esperança de que a sua vida está nas mãos de Deus. Amém por isso. De que Ele sacia a sede do nosso coração. Algumas vezes nós sofremos com enfermidades, com lutas, com desemprego, com perdas sem fim, como agora, nessa época tão difícil, mas nós temos a esperança. E é muito interessante que quando nós temos essa esperança de que nós somos adoradores, nós podemos despedir de algumas pessoas queridas nossas, sabendo que nós as encontraremos na glória de Deus, de que as suas vidas foram tocadas pelo Evangelho, transformadas pelo Evangelho, e nós teremos a grata alegria e surpresa de poder louvar a Deus juntamente com todos os seus santos na glória do Pai. Convido você agora a caminhar comigo lá no capítulo 6. Está todo mundo comigo? Aqui e aqui na internet? Então tá bom. Agora o segundo ponto. Jesus Cristo é a esperança para a fome espiritual. Eu falei da sede, agora eu preciso falar da fome espiritual. Porque Jesus se apresenta como o pão da vida. O texto, no capítulo 6, abre falando que Jesus, no versículo 2, viu uma grande multidão. E uma grande multidão que precisava de cura, precisava de alimentos. E aí Jesus sobe ao monte, versículo 3, ele se assenta e ele chama os seus discípulos. O evangelista João vai dizer para nós no versículo 4 que a Páscoa estava se aproximando, ou seja, havia muitas pessoas, multidões estavam ali. E aí Jesus olha, vê no versículo 5 uma grande multidão, e ele chega para Filipe e fala o seguinte: Filipe, onde a gente pode comprar pães para alimentar toda essa população que está aí diante de nós? Diz o texto no versículo 6 que Jesus fez isso para experimentar, porque um bom professor faz isso.
Ele coloca algumas dúvidas e ele fica instigando, provocando, não é assim? Ele vai experimentando seus alunos para ver se os seus alunos estão aprendendo aquilo que ele está ensinando. Então ele chega para Felipe e fala o seguinte: Felipe, como a gente vai alimentar toda essa população? E aí responde Felipe, no versículo 7, olha, a gente precisaria de 200 denários de pão para receber toda essa população e dar um pedacinho para cada um, Senhor. E aí um dos seus discípulos, no versículo 8, chamado André, irmão de Pedro, informou a Jesus falando o seguinte: olha, Jesus, eu andei dando uma olhada aí nessa multidão, tem um rapazinho, eu achei muito interessante essa expressão aqui, rapaz, porque no grego, literalmente, é uma criança, um pré-adolescente. Em outras palavras, o André, irmão de Pedro, está falando assim: tem um adolescente aí que a mãe dele preparou a lancheirinha dele, tem uma lancheira aí. Está todo mundo desprovido, mas tem um garotinho que ele tem um lanchinho lá. Sabe o que ele tem, Jesus? Ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas isso não é suficiente para a gente cuidar de todo esse povo. Aí Jesus fala o seguinte para eles, versículo 10: faze o povo se assentar, porque tem muita gente aqui, e diz o texto que havia mais de 5.000 homens, fora as crianças, fora as mulheres, fora os idosos que não eram contados. Aí você imagina como foi extraordinária essa multiplicação dos pães, como foi grandiosa. E aí Jesus toma esses alimentos em suas mãos, versículo 11, dá graças a Deus e faz a grande multiplicação. Então Jesus está diante dessa grande multidão, fazendo a multiplicação, oferecendo o alimento, cuidando, mas Jesus não deixa com que seus discípulos desperdicem nada. É interessante isso. Eu aprendo aqui um princípio, que tudo aquilo que nós recebemos de Deus, a gente precisa cuidar bem, guardar bem, usar bem. Deus não nos dá nada para ser desperdiçado. Os outros evangelhos vão dizer para nós que a população que estava ali, eu estou calculando aí umas 20.000 pessoas, comeram e se fartaram, mas houve sobra. E aí no versículo 13 diz o texto que eles encheram 12 cestos e foi recolhido. Inclusive um amigo meu que trabalha com engenharia ambiental, ele fala o seguinte: olha, pastor, aqui nesse texto Jesus foi totalmente ecológico, não vamos desperdiçar nada, vamos recolher, porque teremos outras demandas. E aí o texto vai dizendo para nós que houve um burburinho, as pessoas começaram a procurar Jesus, e aí tem um texto que não dá para a gente citar aqui: Jesus anda por sobre o mar, Jesus vai para outra localidade, e essa grande massa de pessoas vão afluindo a Jesus, vão procurando a Jesus. O que eles queriam? Eles queriam Jesus? Ou eles queriam um benefício que Jesus iria oferecer? E aí nesse texto, diferente da mulher samaritana, Jesus pega pesado. Jesus não é tão ameno como ele foi com a mulher. Dá uma olhadinha aí no versículo 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E ainda a multidão chega para Jesus aí no versículo 25 e fala o seguinte: como o Senhor chegou aqui? Olha que multidão, petulante aquele povo, não. Como o Senhor chegou aqui e nem nos avisou? Nós queremos o jantar, queremos o próximo benefício, queremos alimento. Como o Senhor muda de lugar, o Senhor não nos comunica? Como assim? Aí Jesus diz assim para eles no verso 26: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vocês viram sinal, não porque vocês viram a manifestação milagrosa de Deus, não porque vocês viram a multiplicação dos pães e dos peixes, mas porque vocês comeram. Vocês estão me procurando por outras motivações. Verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. Ou seja, vocês precisam comer do Filho, vocês precisam comer da minha carne, vocês precisam comer da palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, eu vejo na nossa nação pessoas que têm fome de Deus, não somente fome física, e graças a Deus nós temos socorrido famílias, e agradecemos a você que tem nos ajudado, muito obrigado, louvado seja Deus. Mas ao entregar os alimentos, nós falamos que as pessoas sintam o amor de Deus,
Porque quem não comer, quem não se apropriar da palavra de Deus, lembrando que Jesus é o Logos de Deus, o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Ele mesmo disse: quem não comer do seu corpo e não beber do seu sangue, não tem parte com ele, não vai herdar a vida eterna. E aí as pessoas começam a perguntar para ele: então qual é a obra de Deus? Ele responde, verso 29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele por que foi enviado. Vocês precisam crer que eu fui enviado. Qual que é a obra de Deus para nós hoje, século 21? Anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e mostrar ao mundo que Ele foi enviado de Deus, que Deus já provou o seu amor para conosco, para com a nossa nação, para com o nosso povo lá na cruz do Calvário, que Deus ressuscitou o Senhor Jesus ao terceiro dia. Precisamos anunciar isso, porque Ele mesmo está dizendo para nós que aquele que não crê, não terá parte com Ele. E o texto vai se desenrolando e nós não temos hoje tempo para conversar sobre todo o texto. Eu quero somente citar o verso 53, quando o Senhor Jesus diz assim para nós: em verdade vos digo, se não comerdes a minha carne, a carne do Filho do Homem, e não beberdes o meu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem não entender que o Evangelho muda a nossa vida e sacia a nossa fome, a nossa sede, como nós estamos falando, não terá a esperança que nos leva à certeza de que nós estaremos com Ele. E o texto vai dizer para nós: não tem a vida eterna aqueles que não creem em Jesus. Qual que é a nossa missão? Levar as pessoas a crerem a Jesus, confessarem que são de Deus, confessarem que são agora seladas pelo Espírito Santo. Essa é a nossa missão. E a minha pergunta para você que me ouve aqui no presencial e online: será que tem muitos brasileiros que ainda não se renderam a Jesus? Será que tem muitas pessoas ainda? Claro que sim. E uma vez que nós estamos completamente animados, motivados pelo Espírito Santo de Deus, levaremos essa mensagem. Mas também precisaremos confrontar algumas pessoas. Vocês estão procurando o reino de Deus somente por conta das necessidades físicas? Porque a maior necessidade do homem não é a alimentação física, mas é a alimentação da alma. Pode lembrar e pode visualizar pessoas que se alimentam da palavra de Deus, pessoas que nutrem as suas vidas com a palavra de Deus, são pessoas cheias de esperança, são pessoas felizes, alegres, extremamente gratas por tudo aquilo que Deus concede. O que Jesus estava querendo falar para aquelas pessoas é o seguinte: vocês não precisam do maná, porque depois o diálogo aqui é sobre o maná, e aí ele vai falar: olha, eu sou o pão do céu, eu desci do céu. E agora a gente vai para o terceiro ponto, porque o horário, o relógio é implacável comigo. No capítulo 8, abra aí o texto comigo, lá no capítulo 8. Jesus Cristo é a esperança para as pessoas que estão em trevas. João capítulo 8. Aqui o texto vai dizer para nós que Jesus entra de madrugada no templo e começa a ensinar. Lá no versículo 3, o texto vai dizer para nós que os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério. E aqui já começa tudo errado. Porque eles são religiosos, eles conhecem a lei de Deus, mas eles não trazem o homem junto. Eles trazem uma mulher. É claro que aquela mulher foi flagrada em adultério. Tudo tranquilo, mas a pergunta minha ao texto é o seguinte: cadê os homens? O homem que estava com ela? Afinal de contas, ela não estava praticando isso sozinha. Então você repara que eles tinham uma tendência, eles queriam cumprir uma parte da palavra de Deus, supostamente dando um jeitinho. E aí nós conhecemos a história dessa mulher. A história dessa mulher é complicada, porque ela estava e foi flagrada em adultério. A gente já entendeu que ela está em trevas, mas também a religiosidade também estava em trevas, porque estava usando alguns versos ou uma parte das Escrituras e não a totalidade das Escrituras. Uma dica:
Tome cuidado com pessoas que ficam usando versículos separados do contexto. Usa um versículo, não fala de todo o contexto para explicar as suas questões. Isso é muito complicado. E o texto vai correndo para nós e eles colocam a mulher na frente de Jesus em pé, diante de todas as pessoas. Lembrando que Jesus está na onde? No templo. Muitas pessoas estavam ali vendo aquela cena. E a questão deles é o seguinte, no versículo 5, me acompanhe. A pergunta deles é o seguinte: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Olha que pergunta mais desajeitada, tentando pegar Jesus. Se eles estão citando a lei de Moisés, eles sabem o que a lei de Moisés está dizendo. Eles chegam para Jesus e falam assim: o que a lei de Moisés está dizendo? E o Senhor, o que o Senhor diz? É claro que eles queriam aqui prender Jesus, provocar Jesus, colocar ele numa situação completamente complicada. E aí o texto vai dizer para nós no versículo 6 que isso eles estavam fazendo, tentando Jesus. Mas Jesus, inclinando, escrevia na terra com o dedo. Uma linha da história diz para nós que eles estavam provocando Jesus e Jesus estava escrevendo com o dedo. E eu gosto dessa tese quando os historiadores dizem que possivelmente, é uma possibilidade, Jesus estava escrevendo o pecado daqueles que estavam acusando. E eu gosto dessa ideia. Imaginemos a cena: Jesus no templo, escrevendo no chão e olhando para os seus acusadores, ou os acusadores daquela mulher, e falando o seguinte: você está querendo apedrejar essa mulher, você está falando que você é melhor, né? Mas eu conheço você. A grande massa aqui não sabe quem é você, não sabe a podridão do seu coração, mas eu te conheço. Se fosse no nosso contexto, Jesus escrevendo lá: você fraudou declaração de imposto de renda, eu sei. Você tem um recurso de multa lá que você deu o nome de uma outra pessoa, eu estou sabendo. Você burlou aí essa questão da pandemia, você aglomerou lá na sua casa, hein? Depois fala que é todo santo, eu estou escrevendo aqui seus pecados. Você está em trevas. É dura essa mensagem de Jesus. E aí eles insistiram no versículo 7. Como eles insistiram? E aí Jesus levanta a cabeça e diz o seguinte: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Vocês querem apedrejar a mulher? Querem cumprir a lei de Moisés? Está tudo certo, pode apedrejar. Vamos cumprir a lei de Moisés, mas só pode mandar pedra quem não tem pecado. Ou seja, vocês não podem. Vocês são tão corruptos como ela. Ou seja, todos nós andávamos em trevas, todos nós um dia fomos pecadores e continuamos pecadores. O que nos distingue das outras pessoas é que nós agora somos selados pelo Espírito Santo de Deus, temos a salvação. Mas parece que algumas pessoas se esquecem de que outrora foram pecadores, tiveram as suas dificuldades, não é assim? E aí depois ficam soberbos, aprendem alguns versos bíblicos então, e já querem ficar julgando e condenando todo mundo. O que Jesus está falando para nós é que o nosso país, a semelhança dessa situação, nós precisamos de libertação das trevas, sair dessa condenação, porque uma sociedade não pode ser conquistada ou construída a partir de pedras. Imagina se cada pessoa pecadora que fosse surpreendida em seu pecado fosse apedrejada, você imaginou? Vamos cumprir então, você passou no sinal vermelho, aí chega lá uma galera, já tem as pedrinhas lá guardadas. Estou citando coisas assim, mais banais da vida, para tentar mostrar como que aquilo que eles estavam falando era uma incoerência. Eu me assusto com a incoerência das pessoas. Eu me assusto. Me assusto porque algumas pessoas passaram por momentos tão difíceis e agora estão de pé, mas se esquecem que também tiveram problemas sérios, difíceis. O Evangelho nos ensina a estender a mão, a oferecer uma outra oportunidade, e é isso que nós aprendemos aqui. Jesus é a esperança para as pessoas que estão em trevas, e por isso nós precisamos falar do Evangelho. Por isso nós precisamos, à semelhança de Jesus, confrontar aqueles que querem mandar pedra. Diz o texto, amados irmãos e irmãs, que um após o outro, versículo 9,
acusados pela sua própria consciência, foram se retirando um após o outro, a começar pelos mais velhos. Olha, eu fico chocado com isso. Tinha até idoso, terceira idade, com cartão, sabe aquele cartão? Depois de uma idade tem um cartão, né? Meu pai também tem aquele cartão, minha mãe. E eles com aquele cartãozinho, a partir de 60, 70 anos já tem esse cartão. Tinha idosos lá com pedras nas mãos. Mas ao ouvir esse confronto de Jesus, foram soltando as pedras, foram se desarmando. E diz o texto que eles saíram. Diz ainda o texto que só ficou a mulher e Jesus. E aí é interessante, porque todos nós precisamos ter um dia de um encontro com Jesus, onde Ele, somente Ele, o justo, pode nos confrontar com integridade. E aí Jesus, olhando para a mulher, fala o seguinte: mulher, onde estão os teus acusadores? Olha ao redor, mulher. Dá uma olhada, cadê aquele povo que queria te apedrejar? Não tem ninguém aqui, Senhor, ninguém me condenou. E a expressão da graça de Deus, eu já estou concluindo. Ninguém, Senhor. E aí Jesus fala o seguinte para aquela mulher: nem eu tampouco, mulher, te condeno. Eu te concedo uma nova oportunidade. Vai e não peques mais. Vai e abandone o pecado. Vai e reconstrua a sua vida. Vai e saia das trevas. Logo na sequência diz o texto que Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Essa mulher não vive mais em trevas, porque ela se encontrou com Jesus. E as suas trevas dissiparam. Agora ela vive na luz, porque Jesus é a luz da vida. Então só Jesus dissipa de nós as trevas. Em outras palavras, só Jesus expulsa do nosso coração o desejo do pecado. Porque Jesus agora coloca um novo estilo de vida em nós. A nossa mente passa por uma transformação. Os nossos pensamentos não são mais sequestrados por aquela vontade de pecar. Agora a gente pensa nas coisas de Deus. Os nossos olhos não irão mais contemplar questões que não agradam a Deus, porque os nossos olhos agora precisam irradiar a luz de Jesus. E eu costumo dizer que quem segue a Jesus tem um brilho nos olhos, porque a pandemia colocou em nós a máscara facial. Nós usamos a máscara, mas nós não podemos esconder os olhos. E a gente aprendeu a sorrir com os olhos. Já aprendeu? Já. Se comunicar com um olhar, dar uma piscadinha, levantar a sobrancelha, que eu nunca consigo. A gente consegue. A gente tem que aprender a se comunicar com os olhos. Porque Jesus falou que os nossos olhos é a candeia da nossa alma. Agora, quando Jesus toca no nosso coração, quando Jesus toca na nossa vida, a nossa vivência se torna outra. Então Jesus sacia a nossa sede, a nossa fome, e expulsa do nosso coração as trevas e nos coloca à luz. Eu sei que eu passei um pouquinho hoje do tempo, porque eu tentei abraçar 3 grandes blocos literários desse texto de João, mostrando aos irmãos e às irmãs que Jesus é sim a nossa única esperança. E essa é a nossa mensagem, e essa mensagem nós vamos proclamar aqui, ali e em todos os cantos dessa nossa nação.